Então tá, estamos gravando já então. Pode falar, Ana, qual que é a sua... A gente, desde que começou o grupo, a gente tem falado muito no Urdhva e em Badanguliasana, né? E Uhum, aí, essa semana apareceu uma questão. Eu tenho um aluno que ele é escritor, né? Então, imagina, e jornalista tá o tempo todo assim, né? Ele já teve, não estava ele já teve muita dor no ombro, uma uhum, época uhum, atrás. E aí ele fez um trabalho com acupuntura, né? E ficou super bem do ombro, né? E ele relata que assim, quando ele vira a mão assim para fazer o Badanguliasana, a gente fez bastante e aí começou a sentir uma fisgada atrás do ombro. Aí eu uhum. coloquei um cinto no braço, não antebraço, nos braços, acima do cotovelo, e falei para ele fazer com o cinto e sem fazer o Badanguliasana. Ele falou que se não fizer o Badanguliasana, tudo bem. A gente também testou sem cinto de polegares cruzados. Uhum. Também falou que tudo bem. Ele falou que o negócio de fisgar é quando gira a palma da mão para frente e que ele estica, aí não é uma coisa que não dê para ele levar o braço atrás da cabeça, não. Ele leva, mas ele sente essa puxada. Tá. Tem uma lógica que é assim, Ana. Quanto mais você quer erguer o braço para cima nessa direção, mais você tem que levar ele para trás. Certo. Então, uma coisa que eu uso muito em aula, né? Se eu sei que eu vou querer erguer os braços lá para cima, eu já abro para trás bastante. Isso é bem o ensinamento do FAEC. O FAEC falou essa coisa, né? Então, isso a gente levando lá para trás, a gente faz essa abertura aqui na frente, né? Uhum. Então, fazer o entrelaçado, o cruzado dos dedos atrás, sabe, lá nas costas, que a gente faz isso, que Sim, puxa bem. sim. Isso aqui a gente já tá reconfigurando a articulação dos ombros. Então, a gente eu uso muito essa coisa de começar com as mãos para trás, aí eu ajusto, a escápula já desceu, eu já liberei um pouco o movimento dos ombros, sabe, para daí virar para frente. Então, Sim, eu acho que assim, fala, fala. eu acho que assim, primeiro, eu acho que essa é uma primeira dica, né, de você é, fazer bem essas aberturas para trás, né? Às vezes até assim com as mãos separadas mesmo, mas levar os braços bem para trás, para cima e para trás. A gente tem feito isso, né? Eu uso também para aquecer quando tá quando o tempo está muito frio, para a gente criar um aquecimento na parte superior do corpo, assim. Também, de novo, o FAEC que conta isso, né? Assim, a Gita usava muito isso na aula das mulheres também. Ele falou assim, não faz parte do corpo de conhecimento da yoga, é um exercício calistêmico, né? Que ele fala, né? Que é através da movimentação, mas a própria Gita usava isso também. Então, Uhum. eu acho que está bem autorizado, assim, sabe, a usar esse tipo de ação, né? Mais dinâmica mesmo para a gente fazer entrar nas posturas, né? Em especial, nesse dia que ele citou isso, tinham só dois alunos na sala, o que foi ótimo, né? Mas eu comecei com um bloco na cabeça, nesse sentido aqui, e um nesse sentido no meio das escápulas, ou seja, já favorecia essa abertura antes de ir para o Udvarastasana, né? Mas não no Experimenta fazer o movimento, contrário. Coloca o bloco horizontal para acomodar as duas escápulas. certo? Porque às vezes o Os bloco dois vertical, blocos horizontais. é isso. Porque aí você acomoda as escápulas estão sustentadas, assim. Às vezes, se você Uhum. coloca um bloco na vertical, a escápula vai meio desabar, assim, sabe? Sim, Uma para sim. cada lado. Então, dá essa sustentação, ele vai reformatar. Então, a ideia que a gente tem é que estabilizando a escápula, a gente começa a liberar essa musculatura aqui na parte da frente, né? Uhum. Experimenta Entendi. isso. Então, primeira dica, né? Abrir bastante para trás.
Segunda coisa, não faz o cruzamento logo de cara. Normalmente esses caras que têm ombro duro, homem tem músculo mais duro ainda, né? E Sim. ombro mais duro. Usa o cinto nas mãos, deixa os braços paralelos, assim, trabalha bastante com a situação de levar lá para cima, ou mesmo levar para trás, segurando também o cinto lá atrás, mas com as mãos separadas. Porque ele falou que com as mãos separadas, tudo bem. E de polegares também, tudo bem. Uhum. Mas experimenta. Então, assim, primeira coisa, né, assim, o cinto no dorso das mãos vai fazer a ação de Badanguliasana. O cinto nos polegares vai fazer essa ação do cruzado aqui. Né? Então, são ações semelhantes, né? Assim, elas se sobrepõem, assim. Mas procura essa ideia, né, assim, de trabalhar primeiro com os braços separados, até ele entender a formatação mesmo, né? O que é escápula para dentro, o que é... A gente fez bastante isso hoje também, né? Assim, bastante de ação de escápula. Hoje na prática. Foi ótimo, foi ótimo. Você se sentiu bem? Aí como é que ficou? Você estava machucada, né? Nossa, para mim foi perfeito, né? Todas as torções na cadeira foram maravilhosas, assim, Karen. Aquela coisa, assim, que eu sentia a musculatura onde pegava o pontinho lá dentro da escápula, como se tivesse uma bolinha dura, né, ali dentro da escápula. Mas, assim, à medida que eu ia me entregando na prática, na respiração, na torção contínua, e ia relaxando naquela ação com muita atenção naquele lugar, cada vez ia melhorando mais. A hora que chegou no Sarvangasana, não estava sentindo nada. Legal. Então, assim, se você lembrar... Se você lembrar, assim, tenta anotar. A Paula fez isso, foi uma coisa super legal, né, Paula? Assim, de anotar a série. Quando eu tenho uma série que faz super bem pra gente, procura anotar. Porque a questão é o seguinte também, Ana, às vezes eu estou olhando o que está acontecendo na aula e vem uma coisa meio intuitiva, sabe? Eu vou montando, eu vou vendo como tá abrindo, como o corpo está abrindo, como está reagindo, vem uma intuição, assim, de como é que eu vou lidar com aquilo. E nem sempre é uma coisa que eu vou lembrar depois. Então, se fez um sentido para você, cuida, né, dessa série, dessa estruturinha que a gente montou, né? E aí você pode reproduzir também depois, né? Sim, o que eu pensei depois, assim, e aí depois teve o pranayama, imagina, estava um sol, eu saí do tapete e falei, nossa, eu vou para o sol, eu levei minha esteira para o sol até eu voltar, sabe? E aquele sol queimando, ficou no ombro, assim, quentinho, assim, antes do almoço, né? Até voltar da prática, aí o que eu pensei no sol foi exatamente isso. Para memorizar, a melhor coisa é amanhã de manhã repetir a mesma série, porque está fresquinha, sabe, na cabeça. Então, amanhã de manhã, liçãozinha de casa. Legal. Ô, Lu, essa mão aqui, ela tem nome ou não? Essa mãozinha, não? Não sei dizer. Não, tá. Não sei dizer. Também nunca ouvi, assim. Deve ter, tudo tem nome, né? Mas não está aqui na apostilinha, mas deve ter nome. Mas eu não sei dizer. Muito Chegou bem. Uma Silvia. Oi, Chegou Silvia. uma Silvia. Uma das Silvias. Vou desligar meu microfone, então. Obrigada. Não precisa, né? Assim, às vezes... Então tá. A não ser que seja muito barulho, muito ruído externo, assim, aí é bom desligar. Eu não lembro onde a gente parou, gente. Esqueci. Alguém lembra? Então, a gente ia começar hoje as sentadas que você falou, sentadas. né? A gente fez o Prasarita, né? A gente fez o Prasarita, fez com a mão na cintura. Sim. Legal. Beleza. Dandasana, então.
Deixa eu pegar aqui lá, uma apostilinha. Então vamos lá, o que me chama a atenção, né, nesse Dandasana aqui, já de começo, né, esse desenho. Tá. O que chama a atenção de vocês? O alto do peito, erguido. Me chama a atenção a mantinha aqui, ó. Ah, mantinha. Mas ó, olha onde vai a manta. A mantinha tem muita coxa, não tem? Na manta, Então, sobre a manta? Então. Ah. O que será que a gente pensa sobre isso? Eu acho que se a manta for fininha, se você não precisar de muita manta, eu acho que isso não vai ter nenhum problema. Uhum. Agora, se for muito alto, eu acho que vai dar problema. Então, acho que não é a gente pensar no problema. Acho que a gente tem que pensar que isso aqui é a nossa referência. Então, Né? A gente está estudando a apostilinha. E cada coisa que está aqui, provavelmente deve ter sido bem pensada, né? Senão eles teriam corrigido a apostila. A apostila é da década de 70, que eu estava vendo. Acho que é de 75, se não me engano. Essa é de 2000, não sei se é uma revisão. Aí, em algum lugar eu vi alguma coisa que foi feita em 75. Desculpa se eu estiver falando besteira aí. Não, mas aí, assim, ultimamente a gente, pelo menos o que eu tenho visto, é os cotovelos ligeiramente flexionados, não é? Para dar uma ação maior de externo, né? E aqui está estendido e os pés estão com esses dedinhos assim, diferentes do que a gente costuma fazer. Então, tem vários detalhes, né? Diferentes do que a gente costuma fazer. Outra coisa também que eu noto, assim, né? Quando a gente vai para Puna, eles usam, porque lá em Puna, na sala, tem todas as fotos do Luz sobre Yoga, né? Assim, todas aquelas fotos que tem no livro, eles têm versão um pouco mais ampliada, assim, e todas estão na parede, assim. E depois que o Iyengar morreu, eu noto isso, assim, que os professores, eles param a aula e falam, o que a gente vê nessa postura, do jeito que o Iyengar está fazendo? O que acontece, assim, apesar de ser meio diferente do que a gente do que a gente está acostumado a praticar, né? Porque a gente foi alterando para algum propósito pedagógico, né? E tem a postura que é considerada a clássica, né? Que é o que o Iyengar está mostrando nas fotos. Então, acho que a gente tem que tentar se perguntar e entender também, né? Porque então, o pé dele é um, o dela é outro. E ela tem Urdhvanasana. Né? O pé dele é um, o pé da menina é outro. Então, esse aqui parece mesmo o Iyengar mesmo, né? Então, parece bem deve ter sido tirado da foto do Luz sobre Yoga mesmo, né? Deve ser a própria foto dele. Enfim, coisas para a gente pensar. Não é que eu tenho todas as respostas, né? Eu tenho várias perguntas também. Oi. Hello. Fala de novo, Michela, eu não entendi. Achei que alguém tinha falado alguma coisa. Não sei se... Bom, você então... pode mostrar de novo a figurinha? Bom. Então, a foto é bem parecida, ó. Exato. Exatamente. O pé também. Eu acho que eles decalcaram, sabe, da fotinho. Que página que é, Lu? Então... É 55. Dandasana. 65 na minha. Na minha é 65. Na minha é 55. Engraçado, né? Você não tá na... Peraí.
Tô aqui, ó. Olha lá. Você está Meias. nas flexões à frente. A gente vai na 55, vai na 55. Você não está no Dandasana, você está no Paschimottanasana. Ai, eu tô numa ordem meio maluca aqui. Por isso que elas não estavam achando nossa menininha. Porque estava uma página diferente. Bom, então vamos ler aqui o comecinho, que eu acho que é importante a gente ver também e tentar, né, ir decifrando o que ela está falando e o que a gente enxerga do desenho aqui. Então ele fala que a gente vai mudar para as posturas sentadas, conhecidas como o Pavishta Sthiti. Frequentemente as pessoas acham difícil de se agachar e sentar no chão, uma vez que todo mundo hoje se senta em cadeiras. O tempo chegou de que a gente vai ter que aprender a sentar no chão, né? Mesmo porque os joelhos, ou os tornozelos, ou a articulação do quadril ou da coluna começa a dar problema. Aqui nós temos os asanas sentados, nos quais a gente aprende o correto correta localização, né, e posicionamento das pernas em várias posições, de forma a trazer mobilidade e flexibilidade para ela. Então esse é o propósito, né? Assim, ela se espanta, né, de que hoje a gente vai ter problemas, inclusive para sentar, né? Porque muitas vezes com a evolução, né, e com a idade a gente vai ter esses probleminhas de quadris e tornozelos e articulações, e a gente vai ter que aprender, e isso vai gerar também mobilidade e flexibilidade. Então ele já começa aqui, ó, Dandasana, tem uma manta no chão. Sente-se com a coluna firme, né, assim para cima, em cima da manta, com as pernas esticadas à frente, coxas juntas, pés juntos, dedões apontando diretamente na direção do teto. Sente-se exatamente nos isquios, distribuindo o peso nas duas nádegas. Então, assim, vou parar aqui para a gente observar. Então, primeira coisa, a gente saber que tem dificuldade em sentar no chão. A gente está na página 55, Marisa, se você achar aí. Outra coisa é a gente experimentar, né? Assim, todo mundo pode experimentar. Inclusive, assim, antes de já dar a manta para a pessoa, você pode fazer um teste, né? Eu acho educativo também a gente colocar a pessoa numa situação para ela se virar meio sozinha, e aí depois você introduz o acessório. Porque às vezes a gente já quer introduzir o acessório meio de cara, e a pessoa fica achando que o acessório é, sei lá, uma formalidade, sabe? É uma, sei lá, uma característica do método, então tem que sentar na manta porque tal e tal coisa. Então, a gente colocar a pessoa colocar a pessoa, né, em relação já com o asana, sem o acessório, vai dar um parâmetro para ela de qual que é a utilidade do acessório. Então, isso eu acho um negócio bem legal, né? Uma forma legal de introduzir o acessório, e você vai ensinando já que o acessório tem um propósito e é inteligente, né? A gente usar o acessório para tal objetivo. Aí você explica qual que é o objetivo. Então, a primeira coisa é colocar a pessoa sentada no chão, né? Dá para esticar as pernas? Talvez até dê. A pessoa vai começar a cair, né? Ou, às vezes, tem algum que é flexível, né? Ou alguém que tem uma parte posterior mais flexível. Ela consegue até se sentar, mas qual é a qualidade, né? Daqui a pouco a gente vai falar das características, mas a gente já tem um vislumbre, né? A gente que já está praticando há mais tempo, a gente tem um vislumbre qual é a nossa expectativa, né? Da posição sentada.
Então, isso é uma coisa. Aí vamos seguir. O que ela quer, então, que a gente faça, né? Pressione a parte posterior dos joelhos na direção do chão. Isso já é uma instrução que eu acho bem importante, bem específica. O que ela está querendo fazer quando ela diz para pressionar os joelhos para o chão? Erguer a patela e firmar as coxas. Isso, e esticar as pernas em última instância. Né? Ela lembra que a gente falou, que eu até falei, né, da série toda de primeira e segunda semana, o que a gente aprende é esticar as pernas. Uhum. Né? Então, assim, o fato dela introduzir agora, né, depois das posturas em pé, depois do Prasarita Padottanasana que a gente fez, colocar a pessoa sentada no chão, com as pernas esticadas no chão, vai dar outra referência da perna esticada. Né? Da sensação do contato mesmo. O que significa esticar as pernas? Então, para quem tem a parte posterior mais enrijecida, empurrar os joelhos para baixo é bom, porque você vai sentir que estica as pernas. Para quem tem o joelho hiperestendido, que já chega rápido com o joelho no chão, você vai sentir que o calcanhar sobe. Né? Alguém já sentiu isso, que pressionar o joelho para baixo, o calcanhar fica lá no ar, assim, né? Fica empurrando assim para cima. Então você já ensina também identificar esticar a perna significa o calcanhar para o alto? Não, significa que o calcanhar está no chão também. Né? Você tem que estabelecer essa linha de referência do chão que vai do isquio, joelho, calcanhar. E se a pessoa tem muito encurtado? Tem o quê? Desculpa? Muito encurtado. Então, põe um apoio embaixo, você não consegue esticar de jeito nenhum. Claro, mas não é nem só o muito encurtado. A gente vai ver, eu quero seguir as instruções para a gente entender que tem um processo, né? É isso que eu estou propondo. A gente faça o processo. Então, senta no chão, a pessoa está se sentindo miserável lá, porque ela não vai conseguir esticar isso aí que você está querendo esticar. Deixa ela se sentir miserável, depois você dá o acessório, ela vai ficar feliz da vida, entendeu? E aí você faz a correlação. Se você já coloca ela sentada no sofá direto, qual que eu vou, né? Não sei se você está entendendo. Né? Você está entendendo a lógica que eu tô usando? Eu estou usando assim, como apresentar um método, né, para a pessoa. Ela está acostumada a sentar no sofá. Ah, mas você tem que sentar no chão. Como é que você faz? Aí você vai ensinando quais são os pontos de contato. Então, ter os isquios bem apoiados. Pressionar os joelhos para o chão. Coloca as mãos ao lado dos quadris, com os braços esticados, role os ombros para trás. Eleve a coluna, o abdômen e o tronco. Eleve o externo na direção da cabeça. O pescoço, a cabeça estão esticados e olhe na direção no nível dos olhos, né? Olhar no nível dos olhos. Aí essa é a parte que eu gosto, né? Assim, da gente prestar atenção nessas faixinhas destacadas aqui. Aprenda a elevar a coluna, mover o sacro e a dorsal para dentro do corpo. Agora, vamos falar assim, agora é a hora que a gente tem que prestar atenção, porque mesmo uma pessoa flexível, às vezes ela não tem essa noção de que ela tem que botar o sacro para dentro, que ela tem que botar a dorsal para dentro. Às vezes ela até está sentada, conseguiu sentar no chão. A gente tem que enxergar essa ação e a gente tem que saber dentro da gente que a gente está fazendo essa ação de botar o osso sacro para dentro e a dorsal para dentro, né? E aí a gente vai começar a trabalhar com acessório. Então, uma manta, para uma pessoa super flexível, talvez seja necessário uma manta. Talvez seja necessário 2, talvez 3. Você pega um cara super rígido, que nunca fez nada na vida, sei lá, nos seus 60 anos.
que não consegue. Talvez você tenha que, para ele ter essa experiência do que o sacro entra e que a dorsal entra, talvez você tenha que colocar ele na cadeira com as pernas esticadas. Né? Que a gente já deve ter visto isso. Não é? Então, assim, a gente entender, né, o uso do acessório, né, e apresentar o acessório com a ação correspondente. Não sei se eu estou sendo claro, assim, né? Se eu estou fazendo uma correlação, assim, né? De qual é a ação específica que você quer apresentar. É toda aula que a gente vai fazer isso? Não necessariamente, né? Estou falando especificamente, né, de como a gente falar com o iniciante. Talvez você vai fazer você vai dar uma aula de posturas sei lá, de extensões, um monte de postura em pé, sei lá, o tema não é específico, né, da postura sentada. Você vai ser tão criteriosa? Não sei se vale a pena, você tem que pensar se vale a pena. Né? Se eu quero só terminar aqui, eu tenho 15 minutos para terminar a aula, fez um monte de outras posturas, a pessoa já estou vendo que está meio cansada, quero fazer, sei lá, Triângulo Bukai Kapada, Janu Shirshasana e Paschimottanasana. Você pode oferecer já direto, pega 2 mantas, pega uma manta, fulano, já pega 3 mantas que eu já conheço. Você pode acelerar o processo, né? Eu estou falando na hora da gente fazer essa correlação mesmo, né? Assim, apresentar o tema, apresentar o tema do acessório, apresentar o tema da postura sentada. Então, é isso que eu estou seguindo, né? Essa listinha de informações. Lu, fala. Eu várias vezes, enfim, porque eu tenho hiperextensão nos joelhos, tenho essa tendência, fazia o contrário, de sentar no chão e pôr uma manta embaixo dos calcanhares. Lembra? Eu ia falar de você, Silvia, porque exatamente, você tem muita mobilidade na parte posterior das pernas e às vezes a manta acentua uma lordose até. Né? Então, o uso do acessório pode ser até errado. Né? Assim, a gente quer botar tanto acessório que às vezes um tipo específico de corpo vai acentuar uma coisa que as pessoas vão ter que fazer. Né? Algum tipo de corpo vai ter o oposto, né? Vai ter a direção oposta. Então, você tem que aprender a olhar. Como é que a gente aprende a olhar? Né? Os desvios são os tais desvios não percebidos, né? Do encontro passado que a Michela falou. Então, assim, primeira coisa, a gente tem que aprender dentro da gente. Né? A gente para isso que serve também, né? O que eu quero que a gente estude. Para a gente saber, super importante, Dandasana, a gente tem que ter claro, olha, tá né, destacado aqui. Né? Isso é informação importante para a gente. Sentar em Dandasana, como é que a gente coloca o osso sacro para dentro e a dorsal para dentro do corpo? Todo mundo tem claro? Muitas vezes não, a gente senta em Dandasana porque a gente não chegou nesse nível de detalhe, né? Nos cursos de formação e tudo mais. Dandasana precisa disso. Esse é o fundamento. Aí você vai trabalhar e vai ter que buscar o que você precisa de acessório. É uma manta? São 2? Vai ser no chão? No chão eu consigo já sentir que eu estou botando o osso sacro para dentro do corpo? Essa instrução faz sentido no meu corpo? Né? Aí a gente vai começar a entender do que a postura se trata. Né? E aí também tem a outra possibilidade, que é aquela que você sempre fazia naquela construção do Dandasana, de pôr um cinto, né, aqui no osso sacro e fazer ele mais justinho, passando pelos calcanhares. E aí a gente pedia para entrar justamente essa parte, né, Lu? Que a gente fez nas 8 lições, a gente fez a mesma estrutura do cinto, o osso sacro, o calcanhar, em Uttanasana, não sei se vai lembrar. Né, a gente fez também. Né, então, são formas da gente integrar entender mesmo, né, essa instrução que é o osso sacro para dentro.
às vezes não é tão claro, né? Para manter a concavidade, use as mãos para ativar a coluna. Por isso que as mãos estão bem firmes, empurrando assim, né, o chão. Aprenda a ajustar os isquios. Então, a manta também é outra coisa que ela vai deslizar, mesmo ela sendo super fininha, como a gente está vendo aqui na fotinho do Aenga, né, que é uma manta fininha que está aqui apoiada. Sim. Ela está servindo como uma superfície deslizante, que você vai conseguir sentir a posição dos isquios. Né, tem essa imagem assim, né, que o isquio é uma coisa pontudinha assim, né? Cada isquio tem esse formatinho. Se a gente está escorregando, está caindo lá para trás, né? Se o osso sacro não está para dentro do corpo, a gente está caindo para trás do isquio. Conseguir empurrar o osso sacro bem na direção para dentro do corpo, a gente já vai modificar, a gente não vai cair lá para trás, né? A gente já está empinando. Às vezes a gente hipercorrige, que é o caso da Silvia. Né, hipercorrige e senta na frente do isquio, e aí fica uma lordose, assim, a lombar fica lordosada e você está sentado na frente do isquio. Então, esse estudo a gente tem que fazer. Né? Qual que é a posição do isquio vertical, né? Assim, apoiado verticalmente. A mantinha dá esse deslize, né? Esse deslizamento que vai possibilitar que a gente faça esse estudo, né? Uma mantinha fininha, se você tem flexibilidade bastante. Ô Lu, oi. Nessa série de vídeos da Gayatri Ramesh, ela reproduz bem essa didática aqui da apostila da Gita, né? Inclusive no passo a passo para ensinar o Dandasana, né? E aí eu lembrei, assim, ela passa, assim, na forma de ensinar, ela começa sentada com as pernas flexionadas, sentando na frente do isquio mesmo. Né, para acentuar esse sacro para dentro, então, na parte anterior do isquio. Se não me engano, ela é no Dandasana que ela dá essa instrução. E eu também aprendi com a Joana assim também, de colocar, levar mais o peso, porque a gente sempre fica muito para trás, né? E aí tem não necessariamente, assim, eu lembro que a Rita Keller, num dos cursos, quando ela esteve lá no Matsubara, no hotel, ela falou especificamente em Upavishta Konasana. E aí foi super engraçado, porque ela andou pela sala, aí ela virou para uma das meninas, não vou lembrar nem quem que era, uma menina com esse tipo de corpo, né, super flexível. Ela falou, eu encontrei você. Porque ela queria justamente mostrar o que acontecia quando a gente sentava muito na frente do isquio e a lombar fica uma curva, assim, né? Você gera tanta curva e gera uma tensão aqui. E os olhos projetam para frente. Você cria uma tensão generalizada aqui na frente do corpo. Então, ela fez toda essa ação de voltar, né, procurar o assento. Faz agora. Faz exagero, assim, leva o peito bem para frente. Sente que seus olhos estão projetados para frente. Assim. A gente projeta os olhos. Né? Parece que deve dar uma tensão aqui também. Volta para trás. Aí aqui relaxa. Então não são todos os corpos, né, que tem essa instrução, né? Porque eu acho que a maioria deve ser, né? Porque cai muito para trás, né? Arredonda muito para trás. Então por isso que essa instrução é dada mais. Exato. Né? Isso, prioritariamente. Assim como, eu acho que você não estava, eu falei, porque a instrução que ela dá no começo é impressionar os joelhos para o chão. E aí eu falei, para que é isso? Para esticar as pernas, porque normalmente a pessoa não chega com o joelho no chão, né? Então, dá essa instrução, prioritariamente, vai servir para 90% das pessoas, mas vai ter um tipo de corpo que vai ter o joelho hiperestendido, e se ela pressionar o joelho para o chão, o calcanhar levanta. Que é o meu caso.
muito tempo eu fiquei com essa instrução, até parar com isso e me concentrar mais no calcanhar e em cortar, né, em compactar o quadril. Isso. Como é que a gente corrige isso? Imediatamente, você tem que falar, é o isquio no chão, o joelho no chão, mas o calcanhar também está no chão. E aí você dá uma régua para a pessoa saber o que é a perna esticada. Você dá um parâmetro para ela. Certo. Sil, posso só concluir esse negócio da gaiatri? Então, aí outra coisa é a mão reta, né? Que braço esticado. Vocês falaram, o braço esticado. A mão reta não, o braço esticado. Que eu estava dirigindo e não falei, mas eu também aprendi que a postura clássica é com o braço esticado. Que é flexionar os braços é uma variação, né? Variação educativa. É uma variação educativa para você elevar o osso externo em direção à cabeça, né? E entrar com a dorsal. Então, aí você pressiona mais, mas a postura clássica é com os braços estendidos. Vocês chegaram a falar isso enquanto eu estava chegando? Não, a gente não chegou ainda nesse ponto. Tem uma outra coisa que depende da proporção do corpo e do braço também. Então, tem um tipo de pessoa que vai ter um braço um pouco mais curto que não vai chegar com a palma no chão. Talvez tenha que ter um bloquinho, talvez tenha que ter um meio bloquinho, talvez precise um suporte para ter essa percepção da postura clássica. Porque vai ser uma ação importante para a gente fazer depois todas as posturas de apoio de mãos. Elas vão nascer dessa pressão também, né? Dessa orientação, dessa formação do braço esticado e da palma da mão bem firme no chão. Isso vai derivar como Urdhva Mukha Svanasana, por exemplo? Por exemplo, as posturas que a gente chama de posturas de pássaro, né? Assim, posturas com apoio das mãos. Né? Não, o próprio Trikonasana, né? Essa ideia da alavanca que vocês falaram no encontro passado, eu acho super importante, sabe? Essa coisa, a hora que você tem o apoio das mãos, seja no bloquinho, ou na coxa, sei lá, onde for, essa possibilidade, né, de fazer essa conexão terra, entre aspas, que pode não ser exatamente na terra. Mas o que eu ia comentar antes é que eu acho que o maior desafio mesmo é a gente saber enxergar o corpo do outro, né? Isso. Para poder dar as instruções, quer dizer, você usa... E assim, uma coisa que eu procuro fazer também é fazer com que a pessoa perceba ela mesma, né? Qual é, né? Que tipo de corpo é o dela? É a que precisa uma manta, 2, 3, né? Eu acho que é legal também para ele aprender, que foi uma coisa que a minha mestre me ensinou a vida toda. Tipo, saiba usar o acessório, né, também. Mas, enfim, era isso que eu ia falar. Eu acho que essa é a nossa função, né? Assim, se a gente quer transmitir esse conhecimento, a gente precisa primeiro se apropriar dele, né? Assim, e aí entendendo, né, coisas tão aparentemente simples, né, mas tão ricas, né, assim, como que riqueza que a gente tem, né, de trabalho, né, assim, para entender que sentar com as pernas esticadas e botar o osso sacro para dentro, sem empurrar a lombar, né, osso sacro e dorsal. Ela falou da lombar, tem que tomar cuidado com a lombar, porque a lombar a gente treinou nas posturas em pé. Lembra que a gente falou disso, né? Fazer toda movimentação de braços e tudo mais, sem empurrar a lombar para frente, né? Que é o que vai acontecer agora, fazer Urdhva Dandasana. Urdhva Dandasana, desculpa. Fala. Sentar com o bloquinho na parede, né? Que a gente empurra com o bloquinho e senta bem forte na parede, para mim foi sempre muito bom para me ensinar a colocar mais para dentro, porque eu também tenho esse problema
Como que é, Sil, que você faz? Aquele que você... A Lu sempre põe a manta, você vai sentar de costa para a parede, encostada na parede, com um bloquinho bem aqui no sacro, entre o sacro e a parede. Na verdade, você põe o bloco já sentado, né? O bloco entra que nem uma cunha, assim. Você senta em sucata. Senta no chão. Não, senta numa manta. Faz o seu sucássana, tá? Para eu fazer mesmo? Não, Tá, não tá sei bom, você tem espaço por aí? Você tem? Sim. É porque esse aí precisa um pouco mais de acessório. Manta e bloquinho. Manta e bloco e uma parede. Manta, bloco e uma parede. Pronto. Pega uma manta, senta em cima da manta. Você dobrou a manta no quadrado, como normal que a gente senta. Como você diz assim. Isso. Vira o lado redondo para você, fora da parede. Redondo para mim. Tira o bloquinho. Deixa a manta fica encostada na parede. Manta fica encostada na parede. Acho que vai ficar melhor com 2 mantas, Mi. Coloca 2 mantas. Como é que eu vi? Eu vi o joelho dela muito alto. Rapidamente, você já já... Tá, você está sentado, faz o seu sucássana. Legal. Você está próximo à parede, pensa deixa eu ver como é que eu vou. O bloquinho é desse tamanho, né, dessa espessura. Você vai sentar próximo à parede, assim, um pouquinho mais fininho que o bloco, por exemplo. Deitado. Não coloca o bloco ainda, não coloca ele ainda. Mas o bloco deitado, assim. Não, ele vai entrar na vertical. Ah, tá. Isso. Nessa distância do bloco eu sento, tá. Não, você vai sentar numa distância menor que o bloco. Menor, tá. Beleza. E aí você vai colocar o bloco aqui atrás, na parede mais alta, assim, um pouco mais alto. Mais alto, tá. Aí você pressiona principalmente as 2 canelas. Trava as canelas. Trava o compacto na pelva. O bloco ele não encosta na manta. Ainda não, já ele vai. Porque agora você vai empurrar o bloquinho aí por trás, empurrar o bloquinho fazendo ele como se ele entrasse assim como uma cunha, sabe? Que vai dentro de um suporte. Tá. Mas ele tá alto ainda. Não, você está se ajustando muito. Você ela tem que travar mesmo. Longe, acho que ela tem que estar mais perto. Peraí, vamos com calma. Respira, peraí. Você não vai nem ficar reclinada. Vai travar as pernas. Importante. Tá. Trava as pernas. Fica bem firme agora com o tronco na vertical. Tá, tô. E agora, com cuidado, você vai levar as mãos lá atrás, vai apoiar as mãos no bloquinho, assim. Pode empurrar assim, com as mãos, empurra para baixo. Para descer, tá descer. Forte agora, tá difícil até de descer, assim mesmo. Exatamente, né? exatamente. Tá descendo. Então, o que o bloquinho está ensinando? Entrar com com o osso lombar, sacro. com o osso sacro aqui. Isso. A lombar vai ficar longa, na verdade. Tá. Consegui descer. Você vai sentir que o peito ergue também. Ah, isso aí. É legal, gostei. Nossa, é um conforto, né? Conforto. Vou fazer a reunião aqui agora, a lição. Já aproveita. Já vou ficar aqui. Essa é bem feliz, assim, é uma ação bem boa. E é uma ação que entra no corpo rapidamente, né, Lu? Porque as minhas alunas já falam, lembra daquele bloquinho? Ela já, na hora. Olha, você lembra daquele bloquinho atrás? Já entra. Legal. Muito, assim, de fácil entendimento do corpo, eu acho, essa ação. Legal. O meu final de aula, né, depois do relaxamento, eu sempre coloco assim também no final, porque eu acho que ainda ficam melhor para fazer um pouquinho, né, de uma meditaçãozinha, assim. Uhum. Aí, pessoal que não consegue ficar sem, né, aí, mas é bem...
Posso perguntar uma coisa? Ainda em Urdhva Hastasana e em Dandasana? Porque aqui nessa sequência ela ensina Urdhva Hasta em Dandasana, depois ela faz Padangusta para pegar os dedos do pé, ela coloca essa sequência. E aí quando eu vou adiantar um pouco, mas é uma dúvida de Dandasana, tá? Quando ela ensina Paschimottanasana, ela traz de novo, sobe primeiro a mão para depois descer. Então a pergunta é, a gente sempre faz Urdhva Hasta Dandasana antes de Paschimottanasana? Sempre tem essa sequência ou é algo educativo? É algo pedagógico, né, que a gente chama assim, né? Tem qual que é a pedagogia? Vamos tentar seguir a série, daí a gente chega na conclusão do por que a gente faz isso, tá? Então, voltando para a série da primeira semana, o que a gente fez? A gente fez um monte de postura em pé e a gente aprendeu a mover os braços, fazer variações. Não, a gente fez variações de braços, observando, né? A instrução específica era movimentar os braços sem perturbar o eixo do corpo, sem deixar que a lombar vá para frente. A gente treinou isso na posição em pé. E a gente vai treinar de novo, né? Então, uma vez que a gente sentou com as mãos no chão, Dandasana, aprendeu a colocar, né, o osso sacro para dentro, o dorsal para dentro, inspire, eleve os braços para que a parte superior dos braços chegue pertinho das orelhas, né? Essa é a parte superior do braço, né? Lá eles não têm, aqui a gente fala antebraço, né, essa parte, e aqui é o braço. Lá para eles aqui é o upper arm e aqui é o braço, né? Os cotovelos estão esticados, as palmas abertas, apontadas uma na direção da outra. O que aparece aqui no quadradinho aqui, né? No cinza? Aprenda a levar os braços para cima sem perder a concavidade do sacro. Aprenda a abrir o diafragma e e tornar côncavo a área dos rins sem fechar o peito, sem fechar a musculatura do peito. Olha só que riqueza que tem nessas duas frases. Como não é trivial isso daqui. Aí sentado mesmo, dos braços. Vamos lá. A lombar foi para frente? Foi para frente a lombar? Foi. Foi. Se a lombar foi para frente, o que aconteceu com o osso sacro? Arrebitou, ele foi lá para trás. Ele foi lá para trás. A lombar vai para frente, o osso sacro sai. Garantido, garantido. É que eu tenho feito um exercício da outra que eu participei, quando você dizia para a gente não deixar os movimentos involuntários interferirem nos movimentos voluntários. Então, agora você perguntou, foi para frente? Não, porque eu já subi pensando nisso, mas óbvio, isso. Complexa, né? Não é? Isso, e a gente tem que entender isso. Né? Então, aprenda a elevar os braços sem perder a concavidade do osso sacro. Que isso significa também não perturbar a mente, né, Lu? Que aí vai estar toda perturbada ali, porque vai começar a doer. Claro, e a lombar que vai para frente, acontece aquela coisa, né? Que a gente projeta os olhos, né? Projeta o rosto, a mente vai para o pré-frontal, aqui você está já tá bombando. É o cabeça. E aí ela fala, então assim, é para a gente retificar a coluna? Não, também, olha só, a gente tem que aprender a abrir o diafragma mantendo a concavidade da área dos rins. Então, a lombar
ela tem uma concavidade, a área dos rins, né, tem a sua concavidade. Não é o ideal não é que você vai ficar, deixa eu ver ficar, como é que fala? Retificar, né, a coluna. Tem alguma coisa em relação à hora que você desce o sacro, você usar, entrar, levar o umbigo na direção também da coluna? Eu acho que não, né? Porque tem que deixar mais suave, não é? O abdômen. Não pensa no umbigo, pensa em alongar a lombar, pensa em botar o osso sacro para dentro. O umbigo vai entrar por consequência. Isso é mega importante. Mega importante, Ana. A gente nunca vai falar para levar o umbigo lá para trás. A não ser no Shavasana, né, que a gente conduziu hoje, você vai desinflar, mas você nunca vai contrair, não vai fazer uma contração do abdômen, vai fazer o umbigo ir para dentro. Ele entra porque você alongou a lombar. Aí ele entra por consequência, e não como primeira ação. A Michelle, foi a Michelle que colocou não, foi a Cássia, eu acho, que colocou um vídeo falando disso. Por que a gente não deve ficar... Foi a Cássia. Enriquecendo, né, o abdômen. Então, ele vai ficar na posição certa porque você colocou a coluna na posição certa. Lu, será que você pode falar mais a respeito disso? Por que eu não posso dar essa orientação de colocar o umbigo em direção à coluna? Por que não seria bom? Porque enrijece? Fica de pé. Deixa os braços você precisa se olhar. Deixa os braços na lateral do corpo. Não, sobe um pouquinho, porque quero ver mais o tronco também, mais alto. Isso. Contrai o abdômen. Você sente que fecha aqui? Não tinha reparado. Peraí, vou fazer de novo. Não. Eu sinto que colapsa. A caixa torácica colapsa. Aqui fecha também. Tá. E aí, então, Tá prendendo a respiração, a Paula tá falando. Eu posso compartilhar uma coisa que eu ouvi agora, que estou com essa preparação para o parto, essas coisas assim? Legal. Eu estou fazendo fisioterapia pélvica, e ela compartilhou comigo alguns artigos que falam sobre isso, do porquê não tá mais usando esse linguajar na fisioterapia. Até no Pilates era muito comum, né, falar isso, né? Umbigo para as costas, umbigo para as costas. E o que eles estão vendo de estudos de longo prazo é que você está estressando a musculatura e ela acaba não ficando forte. De tanto estresse que fica causando, de trazer o umbigo para as costas, está estressando a musculatura ao invés de deixá-la forte. Então, foi uma coisa que ela falou para mim, que não é para pensar nessa intenção, principalmente na gravidez, né? Mas que não é para pensar nessa ação de trazer o umbigo para as costas, mas sim nesse lance de ser uma consequência, né? De crescer a coluna e automaticamente os órgãos voltarem para dentro do corpo ao invés de ficarem projetados para fora. Então, tem uma certa... Não é que você vai deixar o abdômen molão, né? A pele do abdômen mole, principalmente, né, para gestante, no caso, porque pesa ainda mais, então força a lombar, mas essa intenção de que eu estou trazendo uma pele firme e os órgãos voltados para dentro do corpo ao invés de soltão. Assim. É uma ação que nasce do períneo para cima. Né? Assim, aí falando em Iyengar mesmo, né? Assim, que
o que a Rita ensina, né, é a gente pensar no apana, né, nesse prana que faz a elevação. A gente fez uma série de coisas também, não sei se a gente fez nas 8 missões, mas essa elevação pelas camadas mais internas mesmo. Deixa eu ver o que a Paula está falando aqui. Contrai todas as faces. Tira a mobilidade dos órgãos, puxando as faces na lombar. Eu acho que isso é consequência se você leva o umbigo para trás, né? Por isso é ruim, porque contrai as faces. Tirando a mobilidade dos órgãos, repuxando as faces na lombar. Esse é o Ô, Lu, por que é ruim fazer só né, do umbigo para trás, né? é por isso que em Iyengar Yoga se fala de não ensinar o Dhyana Bandha em si, né? Mas que ele vai surgir espontaneamente. Ele surge da ação interna que a gente aprende a fazer. A gente não precisa falar em Uddiyana Bandha, porque pode gerar... Então, a gente tem uma falsa concepção de Uddiyana Bandha no Ocidente, por causa dessa não compreensão, né, dessa estrutura. Então, e se você fizer um bom Tadasana... Alguém estava no curso da Rita, quando ela falou sobre isso? Justamente uma gestante que não era praticante de Iyengar, ela perguntou, por que vocês não usam o Uddiyana Bandha? A Rita falou assim, fica de pé, faça o Tadasana, e aí ela deu a instrução do Tadasana, que é peso lá nos calcanhares, alargar as solas dos pés, fazer a lateral externa, fazer a pressão da borda interna, e aí você vai sentindo a construção da ação das pernas, o períneo sobe. Isso é o Uddiyana Bandha de verdade, que é construído a partir da ação interna e não contração do períneo. É uma sustentação e que vai mobilizar o prana, vai mobilizar esse apana ascendente. Sim, então, recapitulando aqui, retomando, revisando. Em vez de colocar o umbigo para a coluna, trabalhar com esse cóccix para dentro, cóccix em direção ao saco para alongar, seria isso? Isso, com uma informação importantíssima que é levar as coxas para trás, né? É fazer o Tadasana, né? Faça o seu Tadasana com propriedade, né? Largando os pés, ativando as pernas, coxas para trás, cóccix para dentro. Você vai dar um encaixe da pelve que a pelve vai acontecer essa pequena báscula que não é exagerado, não é uma báscula só, por isso que a gente não usa fazer a báscula também, porque senão a pessoa projeta a coxa para frente. Ela tem que dar resistência da coxa para trás e do cóccix para dentro. E esse encontro, né, dessas duas ações é que vai alinhar a pelve, até você sentir que o períneo é sugado para cima. Você não contrai o períneo, ele é sugado para cima pelo alinhamento, né, por esse vácuo interno que acontece a partir do alinhamento que a gente faz. Ô, Lu, e tem mais uma história que eu acho que está bem assim nessa coisa de ir para cima, e o que a Karen falou, né? Porque em Hatha Yoga, qualquer outros yogas aí, é aquela coisa de respiração diafragmática, como se a respiração não fosse, né? E que projeta muito o abdômen para frente. Então, e no Iyengar Yoga, a gente tem esse cuidado de não ficar projetando para frente, de projetar só um pouquinho e o resto é para cima. É uma respiração mais ascendente do que para fora. Então, isso daí, eu acho que essa educação respiratória, né, para o dia a dia, ajuda bastante a entrar também com essa história de quando você está na postura, você já não está projetando com a sua respiração o abdômen para frente, entendeu? Quem fez a aula hoje, né, assim, a gente fez pranayama, eu cheguei a ler o textinho do Iyengar mesmo, no Light on Pranayama. Ele dá a instrução específica, você tem que inspirar e não permitir que o diafragma suba além da linha das costelas. É justamente isso, você não pode deixar que o abdômen seja projetado para cima. Então, a frase que ele usa é: não deixe que o diafragma role por cima das costelas inferiores.
né? Você vai sentir que a respiração ela vai elevar nesse sentido, e não... E aproveitando também, eu vou fazer parte do grupo, viu? Das aulas. Ah, tá. Senão o negócio não vai funcionar aqui, eu não estou explicado, não tem jeito. Então, uma instrução que você deu também agora, sei lá, semana passada, eu não lembro exatamente quando, que era para a gente observar, por exemplo, a oscilação do abdômen, né, enquanto estava deitado. Então, procurar trazer só a respiração mais verticalmente mesmo. E aí você falou, eu não lembro se era o Prachante, quem era que fazia isso, aí eu comecei a fazer esse estudo individual, sabe, assim, meio arriscado. Mas, sim, essa coisa de encher o pulmão e esvaziar o abdômen. E não encher de novo o abdômen. Então, encher o pulmão e esvaziar. E aí, nossa, é um negócio muito louco, porque fica muito alongado. Essa parte não tem como, não tem como estufar o abdômen. Porque ele está sugado justamente, e aí é legal, porque chega um momento que estabiliza e a respiração fica só nesse movimento. Isso é o Jai, isso é o Jai de fato, né? Então, a gente seguiu hoje as instruções do Light Pranayama, o Jai 1, 2, 3 e 4, né? Que 1 é observar, e aí ele fala, observa essa parede, né? A parede frontal do abdômen, ela desce, né? Ela desce, desinflando e acomodando os órgãos, né? Nas cavidades, ele vai na direção da coluna e na direção do diafragma, né? Pensando nesse abdômen que está desinflando, e aí a inspiração começa, né, largando as laterais do tórax, né? Ô, Lu, e eu sempre fico com essa dúvida. Esse Ujjayi do Iyengar, nunca a gente vai fazer com a garganta, como é usado o Ujjayi, que é para fechar a glote. Isso daí nunca usa. Ele fala, ele menciona esse som, mas é um som que só você ouve. Ah, tá. Mas isso quando você já faz todo esse resto bem feito... De novo, a partir do alinhamento, o Ujjayi vai aparecer. Ah. A partir do alinhamento, esse sibilar vai aparecer, mas é um som que só você ouve, não é como o pessoal faz, que é... Tá fazendo barulho, né? Querendo fazer um... Que é coçar, né? Isso aí gera um ressecamento. Eu aprendi desse jeito também, porque a gente aprendia com o Cálidas, né? O Cálidas era praticante de Ashtanga. Então, muitas das pessoas que ensinam hoje a Iyengar têm um pouco desse vício, né? Porque a gente aprendeu com o Cálidas. Eu ensinava desse jeito. Né? Porque a gente aprendeu com o Cálidas desse jeito. E, né, precisou um tempo para desconstruir. E aí o que eu fui entendendo é tão sutil que, assim, você escuta dentro. Você sente o sibilar, você sente, é como se você escutasse, mas alguém de fora não vai escutar. Certo. Ô, Lu, ele aparece, desculpa, ele aparece pelo alinhamento do pescoço e da garganta. Tem um treino para a Sarvangasana, que eu costumo dar também, que alguns de vocês já devem ter feito, que é quando a gente deita sobre uma manta só, abre os braços, fica treinando a posição da cabeça. Para mim foi mágico esse posicionamento aí, esse estudo para a entrada de Sarvangasana, porque na hora que você realmente alinha o centro do crânio apoiado, o pescoço faz a curvinha que ele tem que fazer, o apoio está nos ombros, o apoio está bem nessa região média mesmo do crânio. A garganta solta de um jeito que a respiração fica em Ujjayi, você começa a ouvir o sibilar. Você não precisa fazer assim, nenhuma ação voluntária para que esse sibilar apareça. É pelo alinhamento que ele vai aparecer. Deu nas 8 lições, você deu, ano passado. Eu dei e às vezes eu dou em aula também, porque às vezes quando tem gente muito iniciante ou que tem problema de cervical para fazer
Sarvangasana e tudo mais, eu começo dessa base porque eu acho que ajuda a entender a posição, né? A estrutura dos ombros e a posição da cabeça para o Sarvangasana. Lu, a Paula escreveu aqui que não entendeu essa instrução do diafragma, e eu também não entendi quando você explicou. Acho que eu vou ter que começar a fazer as aulas também. Será possível repetir ou deixa eu ver se ela vai sentado do próximo capítulo? Não, faz sentado aí mesmo. Faz a respiração pelo abdômen, faz a barriga estufar. A barriga não foi para frente da linha da costela? Foi. Imagina que você está fazendo isso deitado, né? Que é o pranayama que a gente está fazendo. Se a gente respira pela barriga, a barriga está empurrando e o diafragma levanta um pouquinho. Deitado você vai estar menos estufado, claro, porque você já está, pela ação da gravidade, ele já está mais plano. Mas é isso, é o diafragma estufar além da linha da costela, né? Você empurrar o diafragma para cima. A ideia é que a gente quer. O diafragma é o principal músculo da respiração, mas o que a gente faz quando a gente empurra a barriga, a gente está usando só a parte da frente dele. E a gente tem que aprender a alargar ele. Por isso que o Iyengar menciona a lateral externa aqui, ó, das costelas. A gente cresce com a lateral e aí o diafragma ele expande assim, ó, e não assim. Então esse além da linha da costela é para fora. É esse que vai para cima da costela, né? Assim, tipo a ideia da esponja. A esponja é mais a questão dos pulmões, né? O diafragma é um músculo plano, né? Que divide o corpo em duas metades aqui. Então, na hora que você inspira, né, ele tem esse formato de guarda-chuva, assim. Tá? Na hora que você inspira, ele estica porque você está aumentando. Ó, aqui em cima estão os pulmões, né? Ele está aqui nesse formatinho, assim. Você inspira, ele fica mais plano, né? Tudo alargou aqui. E aí, nessa de ficar mais plano, se você não está mexendo na caixa torácica, você está empurrando o abdômen para frente. Por isso que a gente empurra a barriga para frente. Aí você expira, ele volta nessa posição. Inspira. Essa é a respiração natural, né? Sem você fazer nada. O que a gente faz com yogicamente, né? A gente vai inspirar, ao invés de empurrar para baixo, para empurrar os órgãos para fora, o abdômen para fora, a gente expande. Né? E aí o movimento está aqui. Aí o abdômen fica paradinho e o diafragma está mexendo, mas dá para sentir que a gente alarga a costela? Não. Né? A gente alarga e alarga. Né? A respiração tridimensional que a gente fala, né? Ela expande para as laterais, para cima e para baixo, e em profundidade. Esse em profundidade seria para onde? Para as laterais, ok, para cima e para baixo, em profundidade. Pensa no eixo tridimensional. Então tem um eixo vertical, tem um eixo horizontal, tem um eixo da coluna para o externo. Eu gosto muito de uma imagem que o Prashant usa. Imagina, você que é fotógrafo, instala um projetor de filme aqui no meio das costas, entre as escápulas, assim, e projeta a luz. E o peito é a tela. Então ele amplia com essa sensação aqui também, né? Ele empurra nessa direção. Eu não sei se eu entendi esse tridimensional, esse eixo da coluna para o externo. Eu acho que é para frente e para trás, não é? Para cima e para baixo. Você tem os três eixos. Laterais, três eixos para trás.
do plano cartesiano. Né? Um vertical, um horizontal e um que está apontando para frente. Tá. O eixo Z. Tá. Seria levar o ar para as costas também. Então, talvez essa ideia da profundidade que a Lu está dizendo é mais porque o exemplo que ela está dando é no pranayama, você está deitado. Então, essa profundidade talvez tenha mais a ver com esse eixo, que deitado vai ser o Y, no caso, né? As loucas, né? Inclusive, o apoio das costas do pranayama favorece essa respiração, né? Claro. Esse é o gênio do Iyengar. Quando você coloca o apoio nas costas, favorece um monte. Você sente mais. Favorece essa descida do abdômen também, né? E aproveitando, aí tem aqui nas instruções iniciais aqui do Dandasana, na página 56, ela fala, terceira frase aqui, lift the spine, abdomen and trunk, ou seja, eleve a espinha, o abdômen e a coluna, e aí embaixo, eleve o externo em direção à cabeça. Aí eu tinha notado que é uma pergunta, né? É o Jana Bandha aqui, né, também, que está sendo feito em Dandasana. Elevar a espinha, o abdômen e o tronco e o externo em direção à cabeça. Sim. Tá. E aí, mais uma dúvida, né? Seguindo aqui, no 30, já podemos entrar nesse 30? Podemos. Padangustra Dandasana. Segurando os dedos com a coluna côncava. Aí tem a terceira instrução aqui. Deixa a coluna côncava, movendo a coluna dorsal para dentro do corpo, eleve o externo, mantenha as clavículas largas, estenda o pescoço, leve a cabeça alta e olhe para trás. Look back? É a minha dúvida, né? Como assim? Eu acho que é esse recolher o olhar. Não sei, minha interpretação aqui. Não é jogar a cabeça lá para trás, porque ele não está fazendo isso. Né? É um recolher. Porque a gente está indo para frente, aquilo lá que eu falei. A gente vai para frente, né, e projeta. A hora que projeta, a gente está ativando o pré-frontal, né? Então, segura, eleva, mas recolhe o olhar. Ao invés de projetar, minha intuição me diz que é isso. Tá. É um driste, né, que eles falam nessa hora. Aprenda a fazer a parte inferior da coluna côncava, pressionando a parte posterior das pernas para baixo, eleve o tronco para cima. Então, super importante, né, esse aprendizado da estrutura da postura é pressionar as pernas para baixo. Né, vem também nesse quadrinho cinza aqui. Ela fala que é o segredo, né? Não sei se é aqui que ela fala, mas o segredo de você conseguir ir para frente é você fazer a tração com as pernas, né? Claro. Baixo. E isso fica mais evidente, fica mais claro se você consegue ter as pernas no chão. Então, quanto menor for a altura que você precisa de assento, né, para entrar com o sacro, para fazer a coluna côncava e tudo mais você vai ter o contato das pernas no chão. Qual a possibilidade de você fazer, né, essa instrução das pernas pressionarem para o chão quando você tem totalmente no plano, ou se você está sentado em duas mantas, a parte posterior das pernas está no ar, você tem o calcanhar, você não tem clareza na ação.
né? Então, o acessório, ele tem que ser visto também como uma coisa temporária, né? Ele é uma coisa que vai te ajudar, vai favorecer, vai ensinar alguma coisa, mas não é para você usar para sempre, né? Para ajudar no acesso, né? Acessório é para acessar. Boa. Depois ele volta. Ótimo. Outra coisa também é que, pelo menos essa é a minha percepção, né? A hora que você consegue pegar os dedos e a hora que você empurra a parte da parte da frente dos pés para frente, quer dizer, tudo isso acontece também, né, Lu? Uhum. Aí as pernas fixam mais, você vai claro. mais. É todo um jogo de alavancas, né? E firmezas, né? E essa é a inteligência do asana, né? De modo geral. Mi, qual que era a sua pergunta de Paschimottanasana? Que eu esqueci a sua pergunta. A minha pergunta de Paschimottanasana é o seguinte, porque ela sempre coloca essa sequência, né? Você tem que erguer os braços, já lembrei. Peraí, deixa eu ver. Ela é uma ação educativa, porque erguer os braços, o que faz? Vamos tentar lembrar, o que faz? Coloca as escápulas para dentro. Alonga as laterais do tronco. Alonga as laterais do tronco. Faz essa conexão da dorsal mais para dentro. Ela é educativa. No entanto, ergue aí, rápido, vai. O olho não sobe. Rapidamente o olho sobe. A sobrancelha sobe. Então você está numa que foi, senhor? Verdade? E você está rindo, Silvia, aqui? Você achou que subiu mesmo? Não subiu, mas aí eu fiz um exagero só para ver se... Né? É sutil, claro, né? Mas a gente está, de alguma forma, ativando, né? Então, assim, você está numa sequência dinâmica, você está aprendendo, ela é educativa, ela é importante. Mas você está, primeiro, no período menstrual, o que a gente não pode fazer? Ação abdominal. Erguer os braços, você não está fazendo ação abdominal? Ô Lu, e hipertensos também eu devo evitar, né? Isso, levantar os braços ou é só em pé? Eu acho que é sempre, mas você pode ficar meio de olho também, né? Assim, se rapidamente você vai, não vai deixar o camarada lá esticando, mas se for uma coisa, ergue, né? Para você sentir a coluna côncava e aí vai lá na frente, me parece que tudo bem, assim. Então, você vai fazer uma série no período menstrual, você vai fazer uma série com o objetivo de fazer pranayama logo depois, você vai fazer uma série restauradora, você vai fazer uma série com um objetivo específico de aproveitar dos efeitos das posturas de flexão, você pode ir direto, você já conhece a postura, né? Você já tem experiência na postura, você vai direto, né? Vai direto. E aí você vai com uma intenção mais interiorizadora na postura. Você ficou lá 3 minutos. O quê? Não ouvi. Interiorizadora, né? Você vai fazer uma coisa mais, né? Você tá buscando uma interiorização para fazer, sei lá, pranayama. Vou fazer Paschimottanasana. Fico 3 minutos em Paschimottanasana. 3 minutos, bastante. Aí eu volto com o braço esticado. Tudo que eu fiz eu voltei, estiquei, já tô no mundo de novo, entendeu? Então fica os 3 minutos, volta, vem meio recolhido, né? Assim, percebendo o efeito que teve. Se a gente está sempre
na casca, né, a gente não penetra mesmo na ação do asana em si, né, no que o asana se propõe, né, a fazer. Então, é importante fazer no começo, é importante. Aí tem aquelas coisas, né, o professor Jaengar gosta de ficar com aquelas torturinhas, né, ergue os braços, vai à frente, ergue mais os braços, vai à frente, ergue mais os braços, vai à frente. Você fica, mas é um educativo e é um fortalecedor para as costas também, né? Use com parcimônia, né? Use, né? Né? Você quer fazer uma prática com tal objetivo. Vale para todas as flexões, né? Paschimottanasana, Janushirshasana, Triangle. O que vem depois de Paschimottanasana? Shavasana. Veja que a invertida dessa postura, qual que é? Dessa série, da primeira semana aqui, é basicamente o Prasarita Padottanasana, né, que a gente baixou um pouco mais, e esse Paschimottanasana, que foi também no começo, um aprendizado aqui. Lu, você leu essa nota, depois desse o quadradinho mais fino, vem o outro grandão da nota. Antes da postura sentada. Peraí. É na 57. Que é o que ele chama de Urdhva Mukha, né? Então, esse estágio intermediário. Uhum. Vamos ler? Voltando lá para a página 57. Ele fala, note que todas as posturas de flexão da coluna, né? Estendendo a coluna, tem esse estágio intermediário que é muito essencial. Antes de inclinar à frente, é fazer a coluna côncava, a famosa coluna côncava. As flexões devem ser feitas enquanto a coluna estiver côncava e estendida. Depois, mais para frente nesse livro, nós vamos nos referir a esse estágio intermediário como Madhya Sthiti ou Urdhva Mukha. Essa nomenclatura específica é para conveniência, né, para as instruções ficarem mais fáceis. Deu para entender o que é esse Urdhva Mukha? Então, você vai na flexão, qual que é a tendência? Né? É fazer a coluna convexa. Então, ensinar a coluna côncava, né? a entrada da dorsal, segurando os dedos lá na frente ou alguma coisa assim, isso. E aí fazer, né, a coluna côncava e olhar levemente assim para cima, né, é o Urdhva Mukha. Urdhva Mukha o que é? É o rosto para cima. Para não chegar primeiro, né? Para ele chegar por último, porque... A flexão tem que acontecer como uma dobrinha, assim, né? Como um papel que dobra, e não como a conchinha que fecha, assim. Né? Você vai começar aqui do quadril. O quadril vai chegando... Peito na perna, coxa. Tá. Obrigada. E aí, Shavasana, é isso? Terminamos a primeira semana! Yes! Mas a gente vai ver o Shavasana, porque ela ensina também aqui, né? Shavasana. Vamos ver? São 18 horas, mais 10 minutinhos, então, só, e a gente encerra. Então, Shavasana.
O que é super importante? Que a gente tem que... Página que tá o Página 116. Primeira coisa que a gente precisa ensinar ao aluno, que a gente tem que ficar dentro da esteira. Os pés não podem ficar fora da esteira. Você tem um limite, você tem que aprender a ficar, a se entender também, né? Com o limite do corpo e o limite delimitado pelo... Limite delimitado é ótimo, né? E o contorno delimitado pela esteirinha. Né? Você tem que aprender a se posicionar, né? Como é que ele começa aqui, então? Você garante primeiro que quando você esticar as pernas, você vai estar dentro da esteira, primeiro, para indicar número 1, né? Sentar com os joelhos dobrados. Você está segurando. Então, vamos ler? Vou lendo, então, aqui. Sente-se no centro da esteira. Esteira ou manta, né? Se você não tiver esteirinha, deixa eu não tinha esteirinha. Com os joelhos dobrados e os pés planos no chão. Desça o tronco e descanse sobre os cotovelos. Então, você vai descer e apoiar os cotovelos no chão. Então, cuidadosamente, coloque o dorso, coloque o torso, né, a parte superior do tronco, descansando numa linha reta no chão. Estique, então, as pernas uma de cada vez. Mantenha as pernas juntas e os pés juntos. Solte qualquer tensão nas pernas e permita que os pés caiam para os laterais. Então, isso é bem importante, porque também, quem vem de métodos, né, de yoga clássicos, mas deita com aquelas pernas afastadas, assim, né, meio atropelado, assim, né, o Shavasana meio atropelado. Só praia, né? Só na praia. Na praia a pessoa fica mais comedida do que os Shavasana que eu vejo por aí. Então, deu para entender a técnica? Você vai sentar, as mãos estão no chão e os joelhos estão dobrados. Você vai reclinar para trás e se apoiar nos cotovelos. Por que você está passando por esse estágio? Você vai deitar com um princípio aqui de abertura aqui. Se a gente deita, né, fazendo aquele abdominal, vai deitando, a gente vai deitar fechando os ombros aqui. Né? Dá para vislumbrar, né? Então, você apoia, ajusta, você vai deitar reclinando com a expansão do tórax frontal. Deitou. Aí você tem as duas pernas estão dobradas. Você vai erguer, né? O jeito que eu aprendi. Você ergue a frente do pé, deixa só o calcanhar. E o calcanhar raspando pelo chão, você vai esticar a perna. Ergue o outro. Raspando o calcanhar no chão, estica a outra perna. Mantém as duas esticadas. E aí você pode até dar uma checadinha, se você está na mesma linha média, né? Da esteirinha. Aí você vai deixar os pés relaxarem para fora. Esse é o Shavasana que a gente vê. Isso aqui até ele está mais com os pés mais afastados. Na figurinha ele mostra aqui, ó, os pés estão bem afastados. Mas se você pegar o Shavasana do Pranayama e tal, ele está com os pés quase juntos, assim. Ele tá só virou um pouquinho os pés. Assim. Uhum. Então, você pode afastar um pouco mais as pernas, né, para você sentir que alongou, né, que o relaxamento chegou na face interna da coxa aqui. Às vezes, começar com os pés muito juntinhos, você só virar os pés, vai sentir que o relaxamento chega até a linha dos joelhos. Isso é outra coisa para você estudar. E aí você vai devagarzinho, você vai afastar uma perna para cada lado, até sentir que o relaxamento chegou na virilha aqui. Tem um limite, né? Assim, você tem que ficar dentro da esteirinha, pelo menos.
Então tá, fizemos isso com as pernas. Então agora, descanse os braços estendidos para as laterais do tronco no ângulo de 60 graus a partir do tronco. Rotacione a parte superior dos braços, cotovelos e punhos, de forma que as palmas fiquem voltadas para cima. As mãos descansam, né, com essa sensação do dedo médio aqui, o middle knuckle, né, esse ossinho do dedo médio aqui no chão. Certifique-se de que a cabeça descansa na parte central do crânio posterior. Se a cabeça está caindo lá para trás, talvez você tenha que ajustar colocando uma manta debaixo da cabeça. Né? Então, a manta serve para fazer essa acomodação. Né? A cabeça tem que descansar nessa direção, da linha do couro cabeludo na direção dos olhos. Né? Essa é o formato da cabeça que você tem que ter. Se você vê a pessoa assim, ela vai ficar com o olho aberto. Você vai perceber na hora. Ela está com o olho aberto, ela está com a cabeça para trás. É de novo aquela coisa que a gente está impulsionando o frontal para frente. Né? Com o tronco e os membros cuidadosamente colocados, baixe as pálpebras superiores na direção das inferiores. Relaxe os globos oculares dentro das suas cavidades. Relaxe toda a tensão que possa aparecer ao redor dos olhos, na face, ao redor dos olhos, maçãs do rosto e lábios. Relaxe a garganta e a língua. Relaxe todo e qualquer músculo do corpo. Não enrijeça a carne em nenhum lugar. Solte o corpo. Sinta como se o corpo estivesse totalmente largado no chão. Para fazer com que a mente pare de ficar distraída com sua própria atividade, observe a respiração, permitindo que a respiração vá gradualmente se tornando mais suave e constante. Fique nesse asana por 5 a 10 minutos. Termine o Shavasana lentamente, abrindo os olhos, flexionando os joelhos, girando para o lado direito, e então levante sem joking, ficar chacoalhando o corpo, né? Assim, não tenha pressa. Cada vez eu vejo, né? Assim, também é uma coisa que quando a gente começa a dar aula, a gente toma por dado, né? Que a pessoa sabe fazer Shavasana, sabe descansar o corpo, isso aí é fácil, não precisa de instrução, a pessoa sabe levantar. Cada vez eu vejo que eu preciso ensinar Shavasana, né? Ensinar como é que volta, ensinar como é que tira o acessório de baixo. A pessoa quer tirar sem levantar e fica socando. Você acabou de fazer um pranayama, está com a mente super calma. Aí eu falo, com o mínimo de movimento, tira. Aí ela acha que o mínimo de movimento é se tirar sem levantar, né? Mas tem que ensinar, tem que falar, levanta, senta, com cuidado, tira os acessórios, volta e deita de novo. Né? A gente tem que ter paciência para ensinar coisas que para a gente parece óbvia, mas não é. Né? E a gente tem que olhar e se dar conta. Se a pessoa está fazendo bobagem, está se pubecando lá depois do pranayama, a culpa é sua, não é dessa pessoa que não sabe. E tem um porquê de ser para o lado direito, essas coisas assim ou não? Tem a ver com a posição do coração. Você não quer o lado. Se você vai para o lado direito, como o coração está mais para a esquerda, você está deixando o coração mais leve aqui, ó. Você não está com peso na direção dele. Grávida é o contrário, né? Grávida tem a questão da veia cava, né? Você precisa deitar para o lado esquerdo, porque a veia cava está no lado direito. A veia cava é importante porque ela é a alimentação do bebê também. Então, se você fica muito tempo deitado para o lado direito, você tem uma chance, né, do peso do bebê comprimir essa veia, então não é recomendável você voltar para o lado esquerdo.
Parte importante aqui do Shavasana, aprenda a relaxar o corpo, parte a parte, completamente. Silenciar e aquietar a mente. Aprenda a ser um observador silencioso e não interativo. Super bonito, né? Que a gente vai aprender com esse asana. Finito? Finito. Muito bem, Mar. Olha, só para dar um feedback, eu vi enfim, a gravação da reunião da semana passada, que eu não consegui entrar, e travou totalmente aquele vídeo do Iyengar. Ah, é o inferno. Ficou paradão, tipo, a gente ouvia aí toda a discussão, se faz isso, faz aquilo, só apareceu depois que a Michela falou, fez aqueles ajustes, mas aí foi, sei lá, 30 segundos, né? Mas só para saber, não sei se você vai editar, se você tem como editar. Ah, não estou pensando em editar, não. Quer dizer, não sei. Eu não sei fazer. Fica uma espação, sabe? Tempo, bastantes minutos mesmo, com a tela parada. Travada. A tela que congela é a tela que a Michela saiu. Então, ficou nos 6 segundos do início do vídeo. E aí você entra e tal. Aí eu vi que ficou uma discussão. Ah, eu não vejo, eu vejo. Mas na gravação não aparece, só aparece a tela, aquela tela estática. Sim, vou dar uma olhada. Não, mas é bom saber. É bom saber que é uma coisa para ser investigado, né? De como a gente pode melhorar. E eu fui assistir também para ver meu joelho no salto. Falei, bom, elas estão vendo que o meu joelho direito não tá alinhada. Aí vi que não estava, né, gravada a parte final. Não gravou, Lu? Eu acho que teve uma hora que travou o vídeo. Aí eu fui mexer, aí apagou tudo. Acaba no Iyengar e aí eu ainda achei estranho. Eu falei, nossa. Acabou brusco. Então, acabou porque é isso. Aí eu não conseguia voltar. Eu ia ter que fazer um outro vídeo complementar, entendeu? Aí, como eu já estava no final... Ela fez isso para ninguém faltar mais. Tá vendo? O pior é que eu fiquei desesperada. Eu fiquei tentando... Vou encerrar a gravação aqui, então. Daí a gente termina com essa...